Peixinhos da horta, super simples de fazer, estupidamente crocantes. Uma tempura que é leve, simples de fazer, com poucos ingredientes, que vai deixar os teus peixinhos da horta incrivelmente leves e crocantes. E para acompanhar, uma maionese de alho, ervas, limão, que também é rapidíssima de fazer para acompanhar estes peixinhos da horta e deixá-los num patamar muito acima. Deixa já o teu like e vem comigo aprender a fazer estes peixinhos da horta como deve ser. Sim. Ora, num copo triturador nós começamos por colocar um ovo inteiro, colocamos também a mostarda, depois um pouco de sumo de limão, posso temperar já com um pouco de sal e pimenta. Para o alho, o que podem fazer opcionalmente, fica a gosto de cada um se querem ter mais esse trabalho ou não, não é? Isso também se gostam do alho mais potente. Porquê? Porque eu estou a usar aqui alho cru e isso significa que ele está mais potente, não é? Ou seja, está no seu estado mais agreste, mais potente em termos de sabor e também de amarguez. Então, o que eu vou fazer é, utilizo apenas metade de um alho e vou retirar o germen, que é esta pontinha que está aqui dentro, estão a ver? Esta pontinha que aqui está, que está a sair agora, isto é o germen do alho, que geralmente, quando estamos a trabalhar com alho cru, ele dá aquela sensação de ser amargo, de ser picante, ok? Mesmo às vezes até chega a ser picante. Pica na língua, é isto que acontece. Quando estamos a trabalhar com o alho, com o germen, mesmo sem germen, ele pica na mesma, ok? Portanto, fica aqui um bocadinho ao gosto de cada um. Se querem uma maionese mais neutra, mais adocicada, vocês podem assar o alho e depois colocar aqui dentro. Se quiserem uma maionese mais potente, então podem usar assim o alho e também está tudo bem. Coloco então meio alho lá para dentro. Depois coloco também ervas aromáticas, eu vou colocar bastante porque acho que isto é que dá o sabor à maionese, não é? A maionese de ervas. Eu coloco salsa e coloco também coentros. Aqui fica ao gosto de cada um, se vocês quiserem colocar, por exemplo, hortelã, cebolinho, enfim, outras ervas frescas da vossa preferência, podem fazê-lo. Só não recomendo muito utilizar tomilho e alecrim, porque são duras e ficam aqui na boca, sente-se muito na boca. Depois adiciono aqui um fio de azeite, só um pouquinho, ok? E agora vou triturar tudo muito bem. Agora vou adicionando o azeite ou o óleo aos poucos. E está feito. Depende um bocadinho do azeite que vocês estejam a trabalhar. Esta maionese vai ficar com um sabor mais potente do que o normal, ok? Porque maionese feita com azeite geralmente é potente, ok? Pica, é amarga, ok? O que acontece? Eu uso normalmente o azeite mais básico, aquele mais barato, para fazer maionese, que é azeite virgem ou azeite refinado. Porquê? Porque ele tem pouco sabor. Ele é basicamente uma gordura neutra, ali muito parecida ao óleo, e eu acho que é bom, dá uma cor bonita, dá um sabor agradável, não me incomoda em termos de amarguez, e eu acho que é uma opção boa para fazer uma maionese em casa sem óleo. Fazemos com azeite, mas não podemos usar o azeite extra virgem XPTO ao fim do mundo, daquela herdade de não sei quê, com ervas não sei quê. Nada disso, ok? Senão vai saber super mal. Vai ser o azeite, esse azeite é bom para comer com batatas e com bacalhau, não é para fazer maionese. O azeite para fazer maionese tem que ser aquele azeite virgem, refinado, o mais simples, ok? O mais barato. É azeite e é bom para fazer isto. Por fim, colocamos a nossa maionese dentro de um recipiente e olhem-me bem, a consistência desta menina está prontinha, podemos reservar e colocar no frigorífico pelos próximos minutos. À parte eu vou colocar farinha. Agora é assim, vamos fazer a tempura. A tempura é muito especial. Porquê? Porque a tempura tem que ser equilíbrio, tem que ser fina, mas não pode ser líquida, porque senão não agarra aos peixinhos. Eu gosto muito de fazer a tempura com um pouco de farinha de arroz. Vocês perguntam porquê, Paulo, farinha de arroz? Porque a farinha de arroz tem sabor e tem uma coisa que a farinha de trigo não tem, que é leveza, ok? Ela garante sempre que a massa fica fina, crocante e dá um saborzinho muito leve, muito subtil e que deixa a massa mais leve, ok? Fica mais crocante. Eu gosto bastante. Claro que temos que ter um bocadinho de farinha de trigo, porque para dar o glúten, para dar a liga, não é? E vou acrescentar também aqui um pouco de
fermento em pó. Posso temperar com um pouco de sal, pimenta, um pouco de salsa picada. E agora vou abrir aqui uma cerveja e vou adicionar a cerveja aos poucos. Com umas varas vou mexendo sempre até que esta massa comece a ganhar uma estrutura de tempura, não é? Deve ficar leve, tem que ficar leve, tem que ficar simples, aromática, mas ao mesmo tempo gasosa, com bolhas. Pronto pessoal, esta é a consistência da nossa massa, estão a ver? Tem que ficar assim, com esta consistência. O que eu vou fazer é deixar repousar, relaxar um bocadinho o glúten agora pelos próximos 10-15 minutos, que é o tempo de preparar o feijão verde. Aqui eu tenho o feijão verde normalíssimo, vocês conseguem encontrar isto em qualquer supermercado, é super fácil de arranjar. Estão a ver? Tem que ser assim bem comprido, tenrinho, e eu vou arrancar-lhe aqui as pontas e depois vou cortar o feijão verde ao meio. Estão a ver? Esta é a ideia. Feijão verde fininho, se tiver muito comprido, ouçam, o que vocês podem fazer é cortar ao meio. Pronto, aí já vai depender ao gosto de cada um, vai cozinhar da mesma forma, depende também do recipiente que vocês estejam a fazer o feijão verde, depende também do espaço da fritadeira, fica ao critério de cada um. Podemos retornar aqui com a nossa tempura e, estão a ver, ela já descansou, o glúten parece que já deu aqui um relaxamento, já relaxou um pouco. Agora sim está na altura de, com a ajuda de uma pinça, mergulhar o feijão verde dentro da tempura. Estão a ver? Fica com uma camada fina, prontinho para ser frito, ok? O óleo, vamos passar muito bem o feijão verde pela tempura, coloco o feijão verde a fritar no óleo pré-aquecido a 180 graus ou azeite, ok? Podem usar azeite também para fritar. Mais uma vez, recomendo o azeite virgem ou refinado. É até aquele que aguenta uma temperatura superior, tem o ponto de fumo superior. E assim, isto é um processo que estão a ver, é bastante rápido. É só passar um por um dentro da tempura e colocar a fritar imediatamente. Pode até ser um petisco, uma entrada simples e rápida de fazer, e que vai certamente surpreender muita gente, porque muita gente desconhece os peixinhos da horta, nem sabe que eles existem. Aliás, minha pergunta é a seguinte: vocês já conheciam este prato? Deixem aqui nos comentários que eu estou muito curioso para saber. O que podemos fazer é, de vez em quando, mexemos aqui um pouco os peixinhos para eles não se colarem, ok? Às vezes eles como é que se começam a colar. Ora bem, muitos já começam a ficar bem douradinhos, então quando eles ficarem assim com uma corzinha dourada, estão a ver? Quando eles ficarem assim com uma corzinha dourada, podemos retirar, colocar aqui num papel absorvente. Estão a ver? O feijão verde ainda se mantém firme e hirto, ok? Não abateu. Mas confiem em mim que eu vos garanto que este tempo de confecção é o suficiente para os peixinhos. Agora o que é que vai acontecer? Vocês vão sujar muito o óleo, porque a tempura, infelizmente, é uma das coisas que suja muito o óleo, deixa muita partícula, e isso é inevitável, infelizmente é o que é. Como diz um velho sábio, não se pode ter sol na eira e chuva no naval. Agora, o que eu quero dizer também, muito importante, enquanto estou aqui a fazer as doses de peixinhos da horta, é que toda a lista de ingredientes para esta receita, e diga-se de passagem, é importante ter aqui o equilíbrio dos ingredientes, ok? Portanto, não saltem esta parte. A lista de ingredientes está disponível na descrição deste vídeo, e perto da descrição está também o botãozinho do like, que é fundamental para o crescimento do canal, ok? Portanto, é o pagamento, do teu lado é gratuito, a mim ajuda-me imenso e, portanto, acho que é de pedir, ok? Eu não gosto muito de andar aqui a pedinchar coisas, mas o like mereço, pelo menos isso eu mereço da tua parte, ok? Se queres continuar a assistir as minhas receitas, então considera em subscrever o canal. E se me quiseres apoiar, então tens aqui o meu livro, um livro de receitas que pode servir como prenda, como inspiração, como receituário, enfim. Aqui tens mais de 60 receitas autênticas, únicas, saborosas, simples, descomplicadas e como deve ser, e eu garanto que quem comprar este livro não se vai arrepender, porque aqui dentro conta toda a minha história de vida, tem muitas receitas que me são muito queridas em termos familiares, em termos históricos, fazem parte da minha vida e nasceram comigo. E portanto, aqui neste livro eu tenho a certeza que vai honrar toda a minha história
e vais sair daqui uma pessoa muito mais feliz. Se por outro lado já tens tudo aquilo que eu mencionei anteriormente, que é possível, ok? E muito obrigado por apoiar. Tens o meu cupom FOGO na Prozis para garantir 10% de desconto em todo o site sempre que fizeres uma compra. Aplica o meu cupom de desconto na Prozis para garantir descontos e a mim ganho uma pequeninha porcentagem, também me estás a ajudar. Ora, entretanto, aqui está os peixinhos da horta, maravilhosos, olhem-me bem para o aspecto destes peixinhos, firmes e hirtos, lindos. Para servir vamos colocar aqui na travessa e vamos colocar uma colherada de maionese. Peixinhos da horta prontinhos a ser servidos com a maionese de ervas e limão e alho, como deve ser. E para comer, é só isto, basta mergulhar aqui um peixinho bem na maionese e... brutal! Pessoal, extremamente crocante, levezinhos, tenrinhos, cozinhados, vocês têm que fazer esta receita e olhem-me bem, ele está aqui firme e hirto, ok? Ele não abate. Cozinhado por dentro, não precisa cozer. Não precisa cozer, confia em mim. Está cozido por dentro, perfeito, crocante. Deixa like, subscreve o canal, ativa o sininho. Eu vejo no próximo vídeo. Até à próxima. Fui. Obrigado.